A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos adultos, nós chegamos na lição de número 5, onde a gente vai tratar sobre um tema muito importante, a unidade da raça humana, estudando aí o primeiro trimestre da CPAD em 2020. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu fico muito feliz quando você faz isso. Aproveita também e deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário, diga de onde você está assistindo esse vídeo, como esse povo bonito, coloca aí o nome da tua cidade, vou ficar muito feliz em te conhecer. Lembrando a você que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal. Se eu fosse você, eu dava uma conferida aí nas playlists, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí, todo mundo que você conhecer, posta no Face, que Deus te abençoe. Vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos. E a lição de hoje vai trabalhar sobre o tema, a unidade da raça humana. Essa lição tem o objetivo de demonstrar exatamente essa unidade, à luz da antropologia bíblica. É claro também que a gente vai observar isso de acordo com a palavra de Deus. Olha, é muito importante você observar que a sua lição tem aí 3 objetivos específicos e ela também possui 3 pontos. Analise ponto a ponto com seus alunos. Comece a sua lição pelo texto bíblico da lição. Afinal de contas, você é servo da palavra. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a unidade racial do ser humano. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. O objetivo desse ponto é demonstrar que todos os homens e mulheres também provêm de um casal. E nós vamos observar isso nessa unidade em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a origem divina do ser humano. Esse é o primeiro subtópico. Embora o ser humano não seja literalmente divino, ele tem a sua origem divina. Como assim? Ele foi criado pelo próprio Deus. O próprio Deus agiu na criação do homem. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, é importante ler esses versículos em sala de aula, você vai perceber que a criação do homem é um decreto de Deus. E há também a ação de Deus nessa criação. Fôlego de vida parte do Deus vivo. E nós observamos exatamente nesse primeiro subtópico que o homem, além de ser criado, ele possui exatamente essa centelha divina que é dada por Deus mediante a sua graça. E aqui a gente precisa entender que o homem foi criado do pó da terra, como nós já estudamos. E entendemos que o ser humano não é fruto de uma evolução, mas sim do ato criativo de Deus. É fruto da criação de Deus. E pelo fato de ser fruto da criação de Deus, do ato criativo de Deus, Deus também compartilha com o homem, olha que coisa linda, esse atributo da criatividade com o ser humano. E esse atributo é compartilhado. A palavra de Deus também nos orienta que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Eu espero que você esteja compreendendo esse primeiro subtópico. Vamos avançar agora para o segundo, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a unidade racial do ser humano. Esse é o segundo subtópico. Uma coisa nós precisamos entender nesse segundo subtópico: que o ser humano, todos os homens, todas as mulheres, provém de um único casal. Não é fruto de uma evolução. Também não é fruto de uma criação pagã. Muito pelo contrário. De acordo com a Bíblia, nós surgimos de um único casal conhecido como Adão e Eva. É importante a gente ler o texto bíblico também. Atos 17, versículo 26. Faça essa leitura com seus alunos em sala de aula, pois ela é muito importante para esclarecer esse assunto. Malaquias, capítulo 2, versículo 10, diz que só existe uma raça humana. Isso é totalmente diferente do que as culturas pagãs propagavam. As culturas pagãs ensinavam
que cada raça surgiu então de criações que foram surgindo no universo. A Bíblia não fala dessa maneira. A Bíblia fala que todos os seres humanos, de todas as tribos, línguas e nações, provém de um único casal conhecido como Adão e Eva. Isso não é fruto da evolução, muito pelo contrário, mas é fruto do ato criativo de Deus, da criação de Deus, do propósito de Deus. E se todos os homens, todas as raças foram criadas por Deus, nós precisamos entender que essas raças provêm de um único casal e nós também precisamos entender que a discriminação com os nossos irmãos também não é um ato bíblico e, claro, desagrada o Deus vivo. Então, aqui nesse segundo subtópico, nós estamos entendendo que todas as raças, tribos, línguas e nações provém de um único casal, conforme o que a Bíblia está nos ensinando. Provém de Adão e Eva, como ato criativo de Deus e soberania do Deus vivo. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro e último subtópico do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a unidade psicológica do ser humano. Esse é o terceiro subtópico. Naturalmente, nós observamos que o ser humano possui uma unidade psicológica. Todos os seres humanos são parecidos, provém de um mesmo tronco. E é interessante a gente observar isso aqui. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, é um texto bíblico que vale a pena ler em sala de aula com os seus alunos para esclarecer exatamente essa unidade psicológica do ser humano. Outro texto que vale a pena ler em sala de aula está até na sua lição. Romanos capítulo 15, versículo 12. Vale a pena ler esse texto bíblico com os nossos irmãos na escola bíblica dominical. Nós vamos perceber que todos os homens, toda a criação humana, provém de uma mesma raiz. Nós vamos entender também à luz da palavra de Deus, à luz também da antropologia bíblica, como é proposta da CPAD nesse trimestre, é que o homem em si foi criado por Deus, possui a mesma raiz e possui também a mesma identidade um para com o outro. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você na aula de hoje na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Vamos avançar então agora para o segundo ponto da nossa lição, lição de número 5 da CPAD da classe dos adultos. Vai tratar sobre o seguinte assunto: a unidade linguística original da humanidade. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Nós vamos perceber que a criação possui uma unidade, que o ser humano foi criado com uma unidade, além de ser uma unidade psicológica, como nós já observamos, a unidade também linguística. E vamos observar isso nesse segundo ponto. O que aconteceu? Por que hoje existem vários idiomas, várias línguas? Vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a língua original da humanidade. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição do ponto número 2. E aí surge uma pergunta bem interessante que até o seu aluno pode levantar em sala de aula. Qual era o primeiro idioma da humanidade? Qual era o primeiro dialeto? Qual era a primeira língua? Nós não sabemos. Mas o que a Bíblia nos dá a entender é que o ser humano, o homem, dominava essa língua. Essa língua era tão prática e também normal para os seus dias que ele até conversava com Deus vivo, face a face, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 8. Faça essa leitura com os seus alunos. Você percebe que Adão também, conforme a proposta até da própria lição, dominava a língua a tal ponto de escrever até mesmo um poema, na realidade de relatar esse poema. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Faça essa leitura também em sala de aula. E essa língua tratada por Adão e Eva, ela se estende até os dias de Noé, conforme a palavra de Deus. Nós não sabemos que dialeto é esse, não era o hebraico. É claro que a gente precisa entender que esse dialeto, essa língua original, é uma língua que nós não possuímos mais hoje. Nós não sabemos qual seria o verdadeiro idioma. Isso é coisa que vai ser revelada no céu. Mas de acordo com a Bíblia, a partir da queda de Babel, nós entendemos que há uma diferença
em linguagens, há uma diferença também em dialetos por ato criativo de Deus e proposta também do Deus vivo. A confusão linguística em Babel. Esse é o segundo subtópico do ponto número 2. Nós vamos perceber, de acordo com a Bíblia, até Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, que a Terra possui uma unidade linguística, que o ser humano, até aquele período, possuía um só idioma, um só dialeto, que nós não sabemos qual é. E conforme Gênesis capítulo 11, versículo 7, o ser humano, naquele período, naquela época, se reuniu em uma só língua para poder desobedecer o Senhor, para poder desobedecer à vontade de Deus e contra o mandamento que Deus mandou de povoar a terra. Muito pelo contrário, eles queriam se unir em unidade em somente um local. Deus tinha ordenado que o ser humano conhecesse todo o planeta, habitasse em todo o planeta. E aqui em Gênesis capítulo 11 você percebe a desobediência da humanidade. Gênesis 11, 7, nós percebemos então a intervenção divina em mudar essa unidade linguística para vários idiomas, vários dialetos naquele período. É por isso que hoje nós não possuímos mais uma língua universal como obra primária de Deus. Nós temos hoje uma língua universal atual que é conhecida como inglês, a qual você pode até mesmo viajar para outros países porque ela facilita exatamente o seu contato com outras pessoas e outros povos. Mas a palavra de Deus está dizendo que antes mesmo de Babel, existia uma língua universal, uma língua única, mas por intervenção divina e, claro, desobediência do homem, Deus então, por ato criativo, traz a confusão de Babel, a confusão das línguas, a confusão dos dialetos, dos idiomas, para que o homem então passe a obedecer à vontade de Deus, se reúna em tribos e se espalhe sobre a terra. O terceiro subtópico do ponto número 2 fala sobre os indícios da linguagem primitiva. Aqui também surge uma questão. Qual era exatamente esse primeiro idioma? Será que alguma língua que nós possuímos hoje, ou um dialeto, chega perto desse idioma? Eu posso te dizer que nós não sabemos, nós não temos como chegar até a língua original da raça humana. Isso é coisa que vai ser revelada na glória, na presença de Deus. O que nós podemos encontrar hoje são línguas primitivas, línguas antigas, até, por exemplo, os dias de Babel. A primeira em si nós não encontramos. Nós encontramos, por exemplo, línguas que foram perdidas, dialetos que não existem mais, que são encontrados por achados arqueológicos, formas de linguagens dos períodos antigos. A gente precisa entender que Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus também tem as suas maneiras, e esse foi o juízo de Deus para aquele período. E a gente precisa compreender também que a nossa linguagem, hoje universal, ela traz um objetivo, o objetivo de compartilhar o Evangelho em todas as línguas, tribos e nações. E qual é a nossa linguagem universal? A nossa linguagem universal é a linguagem que revela a palavra de Deus, independente do idioma, independente do dialeto, independente da linguagem. Pode ser até mesmo em libras. É uma forma também de compartilhar a palavra de Deus. É uma forma também de dizer que Jesus ama as pessoas e em breve virá. A gente precisa entender que a linguagem tem o objetivo de destacar as grandezas de Deus. Os dialetos também falam sobre isso. Quando nós encontramos, por exemplo, Atos capítulo 2, você entende, de acordo com a Bíblia e também vários estudiosos da linguística, que Atos 2, na realidade, é o demonstrado ato criativo de Deus no batismo com o Espírito Santo das línguas, enchendo as pessoas e cada um em um idioma, de uma forma espiritual, em graça de Deus, em línguas espirituais,
começavam a glorificar e falar das grandezas de Deus. Atos 2, 5 a seguir, você vai perceber que há esse testemunho. Enquanto o Gênesis capítulo 11 descreve para a gente que há uma confusão das línguas para que o homem possa obedecer à vontade de Deus, Atos 2 descreve para a gente que há, na realidade, o compartilhar das línguas para descrever a grandeza de Deus e a glória do Deus vivo. Eu espero que você possa estar entendendo sobre isso que eu estou compartilhando com você. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O terceiro ponto da nossa lição possui 3 subtópicos e ele vai tratar sobre um assunto muito importante para a gente entender essa unidade. Em Cristo somos um. A visão da igreja é uma visão do reino. Em Jesus somos um povo sacerdotal de Cristo. E o que mais me chama a atenção também ao ler Apocalipse é que diante da presença do Deus vivo há também a diversidade linguística, porque está escrito que todo povo, toda língua está diante do Cordeiro, toda tribo e nação glorificando ao Deus vivo. Olha que coisa linda. Vamos observar isso através de 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o pecado universal de Adão. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 3. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, nós entendemos que o primeiro Adão é o Adão responsável pelo pecado. E esse pecado gerou a queda da humanidade. A queda da onde? Da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Há esse afastamento. Cristo é o segundo Adão, conforme as Escrituras. E Cristo, sendo o segundo Adão, ele agora restaura o homem à vontade de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da vontade de Deus. Esses pecados são gerados exatamente por causa dessa raiz da nossa unidade com Adão, com o primeiro casal. Nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em palavras, nós pecamos também em ações. Esses pecados nos afastam do Deus vivo. Por causa desse pecado, por causa desse afastamento, nós somos levados para a condenação eterna. Isso quer dizer que se eu for bonzinho, se eu não, por exemplo, trapacear, se eu não contar mentiras, isso não me livra da condenação eterna. O que me livra da condenação eterna é ter uma aliança com Jesus, o segundo Adão, conforme as Escrituras. A aliança com Jesus é a chave que abre a porta para a tua salvação. A aliança com Jesus te livra do pecado, da queda, dessa quebra de aliança que foi realizada pelo primeiro casal. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se afastaram de Deus, da vontade de Deus, mas que Jesus resgata o homem pela sua misericórdia, para essa vontade, para a glória de Deus. Vamos avançar agora para o segundo subtópico do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: as consequências universais do pecado de Adão. Esse é o segundo subtópico. Quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 3 e você lê versículo 22 ao 24, você vai perceber, de acordo com as Escrituras, que há uma quebra de aliança com Deus vivo. Essa é a primeira consequência. Há uma quebra desse relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, o pecado de Adão também afeta a natureza, também afeta a própria criação. O pecado de Adão também traz essa consequência de juízo e também de afastamento da própria presença do Deus vivo. Conforme Gênesis capítulo 5, versículo 5, nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, que os homens viviam praticamente 900 anos. Você vai perceber que após o pecado de Adão e de Eva, há uma consequência também gerada, conhecida como morte. E essa morte, então, passa a ser antecipada para o ser humano. O ser humano, que antes vivia muito tempo, passa a viver 120 anos. Quando você vê os dias de Davi, por exemplo, ele chega a dizer que é no máximo 70. E o que passar disso é canseiro e enfado.
A própria Bíblia faz questão de falar que isso também é uma consequência do pecado humano. E aí nós encontramos mais uma vez o texto de Romanos capítulo 3, 23, que está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos afetados por causa desse pecado. Mas eu acho lindo quando a gente lê, por exemplo, o versículo 24 e 25. Mas agora, porém, Cristo na cruz do Calvário, ele nos resgata. John Stott chega a dizer que esse é o maior adversativo bíblico que fala da nossa vitória, da nossa restauração em Jesus. Vamos avançar para o último subtópico da nossa lição, subtópico de número 3, do terceiro ponto, que vai falar sobre o seguinte argumento. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, podemos ser salvos. Esse é o terceiro e último subtópico da nossa lição, do ponto número 3 aqui da classe dos adultos. Jesus Cristo é aquele que nos garante a vitória. Ele é conhecido pela Bíblia como o segundo Adão. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Você vai perceber Paulo explicando para os irmãos que Jesus é o segundo Adão. Outra leitura que vale a pena fazer com seus alunos está em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Jesus é aquele que nos resgata dos pecados. Jesus é aquele que nos resgata da condenação e do juízo. Ele nos compra para Deus, ele nos compra desse juízo. Conforme Efésios 2,15, está escrito que ele venceu a morte, sendo justo, e nos resgatando para a vontade de Deus e nos trazendo em uma unidade para a glória do Deus vivo. Ou seja, nossa lição está ensinando para a gente que Jesus é aquele que nos unifica, Jesus é aquele que nos restaura, Jesus é aquele que nos puxa para perto mais uma vez. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está escrito que em Jesus nós nos tornamos família de Deus. Nós somos restaurados à unidade em Cristo. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você. Gente, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Já está prontinho aí para você, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.